Hoje nós faremos 21 marmitas e eu vou te levar desde o mercado até as marmitinhas prontas e congeladas. Além disso, eu vou passar várias dicas aqui que eu aprendi conforme eu fui fazendo. Hoje eu faço marmita congelada para uns 20 dias, mais ou menos, e eu já faço há mais de um ano. Então eu errei bastante, eu fiz algumas coisas que deram certos, eu entendi muita coisa e eu quero compartilhar com você nesse vídeo. A primeira coisa que você tem que levar em consideração é qual pote você vai utilizar para armazenar os seus alimentos. Eu trouxe 3 opções que eu acredito que são as 3 opções mais famosas. Eu vou explicar a vantagem e desvantagem de cada uma delas. A primeira opção que eu trouxe é a opção da marmitona aqui padrão, né, de plástico. Essa aqui ela tem o fechamento hermético aqui, então vai preservar bem o seu alimento, você não vai ter nenhum problema. Pontos positivos, ela tem um custo até que ok, né? Se você for pegar em grande quantidade, compensa mais do que a de vidro. Pontos negativos, depois de um tempo ela começa a ficar amarelada. Se você coloca um molho, um macarrão, alguma coisa assim, provavelmente você vai ter problema com mancha. E aí você acaba perdendo o potinho depois de um tempo. A segunda opção que eu trouxe é o pote de vidro. Ele é o que tem o custo mais elevado, mas também ele tem a maior durabilidade. Você consegue usar um pote desse de vidro por muito tempo, porque ele não mancha, ele não pega gosto e ele não estraga. Então ele é uma das melhores opções para você, tá? Se você for fazer em grande quantidade, obviamente o seu custo inicial vai ser mais alto, mas você não vai precisar mais ficar comprando conforme passar o tempo, diferente das duas outras opções. Um ponto negativo que é bem considerável para mim é o peso. A marmitinha de vidro, ela por si só, ela já é pesada. Então quando a gente coloca aqui a refeição e vai para o trabalho, se você tem que andar muito, carregar as coisas nas costas, às vezes esse peso pode fazer uma diferença. E é por isso que hoje eu não utilizo a de vidro. E a terceira opção, que essa sim é a que eu utilizo, são esses potinhos descartáveis, tá? Primeira coisa muito importante para você levar em consideração, quando for comprar esse aqui, você tem que escolher a opção com BPA Free, que aí sim você pode armazenar o seu alimento, você pode esquentar sem nenhum tipo de problema. Qual que é a vantagem desse aqui para mim? Primeiro, o tamanho, ele é bem compacto, ele é bem leve, você consegue utilizar ele algumas vezes, tá? Dependendo, obviamente, do que você colocar. Se você colocar um molho aqui, você vai usar uma vez e vai jogar fora, né? Mas eu gosto da opção de poder descartar se necessário. Então, às vezes eu tô almoçando em um lugar que eu não vou conseguir lavar. Eu não quero guardar o pote aqui comigo para lavar depois. Eu simplesmente jogo ali numa lixeira reciclável e aí fica tudo certo. Com o tempo, eu tenho que ficar comprando novos potes, só que o custo dele é muito baixo. Então, quando eu faço em grande quantidade, eu acho que é uma opção muito boa. Porque, por exemplo, esse aqui eu teria que comprar também conforme passar o tempo, só que o custo dele é mais alto. Enquanto esse aqui tem um custo muito mais acessível e também é mais leve. Pessoal, acabei de chegar aqui em casa, vou mostrar para vocês o que eu comprei. Comprei um saco de arroz, comprei batata, abóbora, tomate, limão e cebola. Comprei seletas de legumes e mandioca já descascada para facilitar. Comprei lombo suíno em bife, aí tem 1 kg de carne moída e 1 kg de acém para carne de panela. Linguiça e peito de frango eu já tinha em casa, mas tá aí também. E eu já tinha também antecipado um feijãozinho que tava a delícia. Molho de tomate, azeitona e creme de leite. Aproveitei também manga e morango, fruta para nossa semana.
mostrei para vocês tudo que eu comprei e agora eu vou começar a fazer o preparo. Algumas dicas importantes nessa parte é o seguinte: a gente já chegou do mercado, então quando você for ao mercado, já pensa antes o que você vai comprar, faz a listinha de compra e segue a lista, porque chegando em casa você vai garantir que tá tudo certinho. Então eu já sabia que eu queria 5 tipos de mistura, eu tinha 2 aqui em casa, então eu comprei mais 3. A segunda dica é: quando eu chego, eu já coloco como prioridade, por exemplo, lavar os legumes e temperar as carnes que precisam temperar. Porque enquanto eu vou fazendo as outras coisas, a carne vai pegando o tempero, as frutas vão sendo limpas ali pelo produtinho. E aí eu começo a cozinhar pensando sempre em o que demora mais, o que eu preciso dar muito nível de atenção. Então, por exemplo, o arroz. O arroz, você vai colocar ali o alho, vai colocar o arroz, vai colocar água e depois disso você consegue ficar uns 15 minutos sem precisar dar tanta atenção a ele. Tem outras coisas que você precisa ficar ali mexendo o tempo todo. Então eu gosto de separar isso para eu não ter, em algum momento quando eu estou cozinhando, de ter que ficar com 3, 4 panelas mexendo tudo ao mesmo tempo. Entende? Então eu gosto de separar assim, e quando eu vou pensar também nas misturas, na proteína que eu vou comprar, eu penso em como que eu vou fazer. Porque, por exemplo, eu posso utilizar o fogão, o forno, a air fry ou, de repente, em alguma hipótese, o micro-ondas. Então eu tenho 4 utensílios para utilizar para fazer minhas refeições. Então, ao invés de eu pegar tudo para fazer no fogão, eu divido um pouco para air fry, um pouco para forno e um pouco para o fogão. Outra dica muito importante é o seguinte: eu faço isso aqui. Assim que eu chego, eu pego alho. Eu já gosto de comprar alho triturado. Então você vai no mercado, na área de congelados, ele tem ali alho congelado, já descascado, e tem também picadinho. E se você ler lá, é apenas alho. Então eu compro porque é super prático. Aqui a gente precisa pensar em praticidade e eficiência na hora de cozinhar. Quanto mais eficiente a gente cozinhar, mais rápido e menos problemas a gente pode ter no meio do caminho. E a praticidade é justamente para você conseguir de repente fazer 2, 3 pratos na mesma panela sem que um estrague o sabor do outro, alguma coisa assim. Ou, por exemplo, você pega aqui alho, cebola, tritura os dois juntos e você tem uma base excelente para fazer qualquer tipo de coisa. Seja um arroz, temperar uma carne, você parte disso. E aí depois você complementa com o que for necessário, né? Um lemon pepper, uma páprica, um chimichurri, alguma coisa assim. Não vou ficar dando muita receita aqui, até porque eu não sou o mestre da culinária, embora é um assunto que eu gosto bastante, eu sempre gostei muito de cozinhar. A ideia aqui é falar mais sobre a criação das marmitas, né? As receitas você pode adaptar. No final eu vou falar um pouco sobre os pratos que eu fiz, o porquê que eu fiz eles e também dar bastante dica em relação ao que você pode cozinhar para congelar e o que não fica tão legal, porque isso foi uma coisa que eu errei bastante. Às vezes você faz alguma coisa, fica muito gostoso e quando você congela ele acaba de repente estragando a marmita inteira, porque ele pode soltar muita água, ou ele perde a textura, fica um sabor ruim, não fica tão legal. Então no final a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E na realidade deram 31 refeições. Eu tô com a notinha fiscal aqui e eu acabei comprando outras coisas no mercado, então eu tive que fazer conta. E só com as coisas das marmitas deu R$180. Então, cara, R$180 para 31 refeições dá uma média de R$5,80 por refeição. Então realmente é uma praticidade, é um custo baixo para você se alimentar bem, conseguir manter a sua rotina. E mais algumas dicas: quando você for fazer, opte por comidas que fiquem um pouco mais suculentas. Então, por exemplo, quando eu vou fazer o arroz, eu faço ele um pouco mais papa, um pouco mais molinho do que geralmente eu gosto de comer. Porque quando ele congela e depois você esquenta,
ele dá uma ressecada e aí sim ele vai ficar num ponto legal. Então se você fizer ele no ponto normal, quando você for comer, ele vai estar um pouquinho mais duro. E isso se aplica a tudo. Então, por exemplo, estrogonofe, eu faço ele com mais molho. Feijão, mesma coisa. E aí todas as refeições que eu vou fazer, se eu for fazer um frango, eu vou tentar deixar ele o mais molhadinho possível, porque aí na hora de comer ele ainda vai estar bem gostoso. Filé de frango, por exemplo, é uma coisa que eu não gosto muito de fazer, justamente porque eu acho que ele fica muito seco. Eu acho que ele perde um pouco. Então, nesse caso, eu prefiro substituir o filé de frango ou por frango em tirinha, que eu consigo deixar ele bem molhado, ou eu faço um estrogonofe, eu faço alguma coisa diferente. Coisas que não são tão legais você colocar são aqueles legumes, principalmente, que soltam muita água. Então, por exemplo, se você for fazer a abobrinha, é possível que ela comece a soltar muita água e de repente acabe estragando ali a marmitinha como um todo. As refeições que eu fiz dessa vez é carne de panela com mandioca. Essa na realidade toda vez eu faço porque eu gosto muito, então eu sempre tenho carne de panela com mandioca. É super prático de fazer também, porque você faz a carne, depois você põe a mandioca na mesma panela e só isso com o arroz já é uma refeição muito boa. Outra opção que eu tenho aqui é a linguicinha, né? Não é algo muito proteico, muito saudável, mas assim, pro dia a dia vale a pena. Eu já tinha aqui em casa, então acabei utilizando também. Estrogonofe, uma outra opção com arroz. De repente você leva uma batata palha num potinho do lado e joga ali na hora de comer. É uma coisa que eu acho que fica muito gostosa na marmita. Macarrão com molho e carne moída também vai super bem, até porque entra na mesma lógica de praticidade. Você tá fazendo a carne moída, cara, você coloca o molho ali, depois você vem com o macarrão e faz ali em uma panela, então você consegue ter mais eficiência. E a última opção foi o lombo de porco, né? Filezinho também é uma coisa que eu gosto bastante. Eu acho que ele fica um pouquinho seco, mas eu ainda relevo, até porque eu coloco um feijão junto, então fica uma comida bem gostosa. A última dica e a mais importante de todas, na hora de descongelar, o ideal é você tirar ela congelada e colocar no micro-ondas por uns 4 minutinhos, que ela já vai estar top para você comer. Tem gente que gosta de descongelar na geladeira. Sinceramente, não é muito minha praia. Eu acho que dependendo da refeição, se você pega uma couve ou se você pega uma batata ali, ela pode acabar perdendo um pouco da textura se você deixa descongelar na geladeira. Então eu gosto de tirar do freezer e ir direto pro micro-ondas. Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu faço um convite, cara, dá trabalho pra caramba fazer esse conteúdo, então se inscreve aqui no canal, tenho certeza que tem muito vídeo que você vai gostar, inclusive assiste esse aqui que esse aqui tá brabo. Tamo junto, é isso, se inscreve.